Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher quer que pessoas atingidas por enchentes e deslizamentos sejam indenizadas. Destinação dos recursos da Lei Aldir Blanc é tema de audiência da Comissão de Cultura. Ministra de Relações Internacionais do Quebec visita o Palácio Tiradentes. E lei que criou a Política Nacional do Idoso pode ser ampliada. O Jornal da LERJ está começando agora. Boa noite. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher vai pedir indenização para pessoas afetadas por enchentes e deslizamentos no estado. A decisão foi tomada durante a audiência pública que debateu as condições de vida das mulheres em regiões com risco constante de desastres ambientais. Participaram do encontro representantes da sociedade civil e do governo estadual. A comissão decidiu enviar ofício à Prefeitura de Petrópolis, um dos municípios mais afetados pelas fortes chuvas no estado, cobrando informações sobre o quantitativo de famílias beneficiadas atualmente pelo aluguel social. Os parlamentares também pedem que o valor do benefício seja reajustado. Há uma omissão, uma negligência do poder público enorme diante da situação colocada a essas mulheres, que muitas vezes não são visibilizadas nas suas dificuldades, né? A gente precisa lembrar que o Brasil hoje, mais de 50% de chefes de família são de mulheres. Então são essas mulheres atingidas, impactadas diretamente diante de uma crise climática. Nós temos muitas terras ociosas e improdutivas que não cumprem a função social delas de acordo com a Constituição Federal aqui no nosso estado, que essas pessoas poderiam ser retiradas dessas zonas de risco, ser levada para o campo e, inclusive, fazer parte de um grande processo, de um projeto de desenvolvimento econômico, social do nosso estado, nunca visto antes. Então, como a questão da geração de empregos no campo, da produção de alimentos, da construção de uma matriz tecnológica de produção no nosso estado, baseado na agroecologia. Para os parlamentares, responsabilizar o estado e as prefeituras pelas condições de moradia insalubre, sem água e esgoto, e por famílias que vivam em locais de perigo, como enchentes e deslizamentos, pode fazer com que as autoridades se movimentem e invistam em moradias seguras. A gente sabe que essas pessoas que perderam seus entes queridos, que perderam, enfim, toda a sua sociabilidade diante de uma situação como essa, também são pessoas atingidas por essa omissão histórica, pela negligência histórica do Estado, que foi omisso diante de ações que poderiam ser preventivas. Então vamos pensar também numa ação mais concreta para que o Estado possa reparar diante da sua negligência todas essas famílias, que obviamente não tem como reparar uma pessoa que perdeu a vida, a família toda totalmente destruída. Mas a gente precisa que repare materialmente essas pessoas. A falta de acesso às políticas públicas de habitação, segurança, saúde, educação e assistência social tem agravado o cenário de desigualdade quando as catástrofes climáticas acontecem. Outra proposta apresentada na reunião é de investimento nas chamadas cozinhas solidárias para ajudar ao combate à fome. Elas já demonstraram na sua prática que podem ser um apoio, uma grande base de apoio, não é, concreta, mas as cozinhas solidárias, elas apoiam na emergência, né? De fazer a quentinha, de entregar a quentinha ali, que é uma coisa muito importante para quem está passando fome. Mas só com as cozinhas solidárias não se combate a fome, não se elimina a fome. É necessário ter políticas públicas de investimento na produção e na comercialização dos alimentos, fazendo com que eles cheguem na mesa do trabalhador, principalmente da cidade, que não tem um acesso tão fácil, né? A Comissão de Cultura da LERJ realizou uma audiência pública para discutir a destinação dos recursos concedidos pela Política Nacional Aldir Blanc aos agentes de cultura do Estado.
Sancionada em 2022 pelo governo federal, é através da PNAB que a União deve injetar nos cofres dos estados e municípios cerca de 3 bilhões de reais por ano até 2027 para serem investidos em ações e projetos culturais em todo o território nacional. O Rio de Janeiro já recebeu o previsto para esse ano, cerca de 206 milhões de reais que devem ser divididos entre estado e municípios. Para isso, é preciso que a Secretaria Estadual de Cultura elabore o Plano Anual de Aplicação de Recursos, também chamado de PAR. A secretária Daniele Barros participou do encontro e apresentou um relatório sobre o programa de chamamento público feito pelo governo entre os meses de janeiro e fevereiro deste ano, para a inscrição de editais e projetos a serem contemplados pela PNAB. Segundo dados apresentados, mais de 900 inscrições foram realizadas, com destaque para os setores de audiovisual, cultura popular, festivais e mostras culturais. Setores ligados à capoeira, aos jogos eletrônicos e ao artesanato também se destacaram. A expectativa é que o PAR seja concluído até o final de maio e os recursos sejam liberados a partir do segundo semestre deste ano. Esperamos estar com esse material todo concluído no dia 31/5. Esse material será aprovado pelo Conselho de Cultura e nós subiremos as nossas iniciativas, esse planejamento, numa plataforma que é a plataforma do governo federal. E tão logo isso esteja aprovado pelo governo federal, é edital na rua, são instrumentos que fortalecem essa nossa relação com o cidadão fluminense, aquele que é beneficiário da cultura, mas aquele que também é fazedor de cultura do nosso estado. A gente tem que olhar para a vontade das pessoas, o desejo das pessoas, tentar que esse desejo esteja refletido nos nossos instrumentos, olhando também para aqueles que são os requisitos legais que estão contidos na própria lei. Então é uma equação que nós estamos construindo nesse momento. Fizemos isso na Lei Paulo Gustavo, tivemos uma boa execução, uma boa aceitação das nossas iniciativas. Temos a certeza que vamos conseguir também entregar aquilo que as pessoas esperam de nós. Controle social é fundamental nesse processo e a expectativa, é que a gente possa fazer os editais para as multilinguagens de maneira a atender a quem é da dança, quem é do circo, quem é do artesanato, quem é do audiovisual, para que todo mundo tenha direito de executar os seus projetos com esse recurso. Representante do Ministério da Cultura, o diretor de Assistência Técnica a Estados e Municípios, Tiago Rocha, elogiou o Rio de Janeiro por ter atingido a adesão máxima, com inscrição de todas as 92 cidades, e falou sobre a importância do encontro, que cumpre uma das determinações impostas pela PNAB, que é ouvir as demandas dos próprios agentes de cultura para que os recursos cheguem de fato a quem está na ponta. Apenas aqui para o Rio de Janeiro são mais de 200 milhões entre Estado e municípios, com recursos já depositados pelo governo federal, que vão vir anualmente. Então, ano passado teve esse depósito, esse ano terá novamente, e assim consecutivamente. Então, o objetivo da política nacional é não só estruturar o fomento à cultura através de editais, como também garantir cadeias produtivas permanentes, reforma de equipamentos, o fomento aos mestres da cultura popular e a todas as áreas e segmentos. Presidente da Comissão de Cultura da Alerj, a deputada Verônica Lima, destacou a representatividade da audiência, que contou com diversos setores culturais do Estado e a flexibilidade da PNAB, que vai permitir investimentos nos mais variados setores da cultura fluminense. A parlamentar também fez questão de ressaltar a importância do fomento à cultura através das leis de incentivo, como instrumentos fundamentais responsáveis por gerar novos empregos e movimentar a economia do Estado. O governo federal, através do Ministério da Cultura, já distribuiu 207 milhões de reais para o Estado do Rio de Janeiro. Na Lei Aldir Blanc, são 103 milhões para os municípios e pouco mais de 103 milhões para o governo do Estado. E o que a gente estava fazendo aqui na audiência pública é discutir como esses recursos vão chegar na ponta.
né? É muito importante porque a cultura e a economia criativa têm se consolidado como um pilar de sustentação muito importante para a economia do Estado do Rio de Janeiro. Vídeo que aconteceu com a Lei Paulo Gustavo, os mais de 180 milhões geraram mais de 11 mil empregos diretos, a cada R$1 investido gerou mais R$3 para a economia do Estado, e deve ser assim também na Lei Aldir Blanc. O Palácio Tiradentes, sede histórica da Alerj, recebeu a visita da ministra das Relações Internacionais e da Francofonia do Quebec, Martine Biron. Martine é também deputada da Assembleia Nacional do Quebec, província canadense de colonização francesa com 9 milhões de habitantes. A delegação foi recebida pelo deputado Vinícius Cozzolino, que explicou como funciona a Alerj. O parlamentar também contou um pouco da história do prédio construído em 1926, que já abrigou assembleias constituintes e o Congresso Nacional. As experiências de outros parlamentos podem contribuir com o funcionamento e a produtividade da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. O Canadá, que é um Estado membro do G20, que neste ano será recepcionado pelo Rio de Janeiro, tem muito a nos ensinar em diversos segmentos, como também na ciência, na pesquisa, e receber essa delegação do Quebec, que é uma província autônoma, francófona, tem muito a contribuir com o Estado do Rio de Janeiro. Martine Biron fez a visita guiada para conhecer o Palácio Tiradentes e a história do Parlamento Fluminense. Visitou o plenário Barbosa Lima Sobrinho e a biblioteca da Alerj. A ministra comentou que tanto o Rio de Janeiro quanto o Quebec foram fortemente influenciados pela cultura francesa, o que cria um vínculo entre as duas regiões. Ela disse também que ficou impactada com a pintura ao fundo do plenário, assinada por Eliseu Visconti, que retrata a assinatura da primeira Constituição da República do Brasil em 1891. Veja agora tudo o que foi discutido hoje no plenário da Alerj. Nesta terça-feira, os parlamentares iniciaram a sessão analisando a proposta que atualiza a política estadual do idoso. A proposta do deputado Daniel Librelon prevê a inclusão no texto da garantia ao idoso de assistência à saúde em todos os níveis de atendimento do SUS, como consultas, exames, transferências, internações, procedimentos cirúrgicos e alta médica. O projeto aprovado segue para a sanção ou veto do governador. Idosos não têm o conhecimento que hoje um jovem tem, que uma pessoa já na sua parte intelectual tem um entendimento no avanço da tecnologia. Os idosos têm a sua certa dificuldade. Então é necessário que nessa dificuldade haja um atendimento mais humanizado, com uma explicação mais adequada, desde o atendimento, da solicitação de exames, de cirurgias, até a alta da pessoa idosa. E pode ser criada no Rio a Semana de Conscientização sobre o transtorno do desenvolvimento da linguagem. O evento deverá ser realizado pelo governo estadual em parceria com instituições de ensino públicas e privadas, para informar a população sobre a doença e as consequências na vida de crianças e adolescentes. A proposta do deputado Júlio Rocha retorna para mais uma votação em plenário. E passou pelo segundo dia de discussões para o recebimento de emendas o projeto do deputado Luiz Paulo, que altera o regimento interno da Alerj, para incluir o PEDES, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado, no rol de atribuições da Comissão de Orçamento da Casa. Segundo o parlamentar, é importante que a comissão também possa deliberar e emitir opiniões sobre os projetos previstos em uma peça orçamentária que é considerada fundamental para o futuro econômico do Estado. O texto ainda retorna à pauta para a votação. Já o deputado Fred Pacheco apresentou proposta para permitir que escoteiros e o núcleo de bandeirantes possam utilizar territórios e propriedades pertencentes ao governo do Estado para realizarem as suas atividades. Segundo o texto, o contrato para o uso desses locais deve ter no mínimo 10 anos e qualquer construção e benfeitorias realizadas nesses períodos devem ser incorporadas ao patrimônio estadual.
A proposta recebeu 3 emendas e retorna para análise das comissões. A deputada Dani Balbi quer criar o selo Amigo dos Entregadores para estabelecimentos que utilizem o serviço autônomo de entrega por aplicativo. Para a obtenção do selo, o local deve proporcionar aos trabalhadores benefícios como o uso dos banheiros, água filtrada, locais de descanso e desconto de pelo menos 20% nas refeições. O projeto aprovado retorna para mais um dia de votação. Acho importante no sentido, primeiro, de fortalecer a categoria de trabalhadoras e trabalhadores entregadores, depois de certa maneira, disciplinar a concessão de qualquer ajuda do poder público para empresas que tenham e apresentem contrapartida social. A venda de bebidas ou produtos em recipientes de vidro pode ser proibida no entorno de estádios esportivos em dias de jogos. A proposta dos deputados Carlinhos BNH e Índia Armelau foi aprovada em primeira discussão. Não está proibindo de se vender a bebida dentro do recipiente, proibido de entregar o recipiente de vidro na mão no caso do cliente. Encheu a garrafa, tem que encher o copo num copo descartável e entregar o copo descartável para ele sair, a garrafa fica dentro do estabelecimento. Agora o vendedor ambulante tem que vender, se estiver ali, vai ter que vender lata e cabe à prefeitura, né? A prefeitura, a ordem pública, a guarda municipal, fazer essa fiscalização para que não aconteça esse tipo de venda e dê mais segurança para os torcedores que vão frequentar os estádios. Você sabia que a estátua que existe na calçada, em frente ao Palácio Tiradentes, ficou pronta antes mesmo do prédio da então Câmara dos Deputados ter sido inaugurado? Vamos conhecer esse fato inusitado agora. Ela foi esculpida em bronze, mede 4,5 metros de altura e fica sobre um pedestal feito em granito com 4 metros. A obra se destaca na paisagem da Rua 1º de Março, no centro do Rio. Nessa foto, o autor Francisco de Andrade está ao lado do monumento a Tiradentes, que ficou pronto em 1924. Já o palácio foi inaugurado em maio de 1926, 2 anos depois. Mas como surgiu essa história da escultura ter sido concluída antes mesmo do palácio estar pronto? A pré-construção foi extremamente rápida, de todas as esculturas, mas também tem que levar em conta que ele é o único monumento da estatuária que não tem integrado a arquitetura. Ele é o único em bronze, ele é o único de um material diferenciado. Todos os outros são de argamassa modelada, direcionados com a construção do prédio. Ele não. Ele tem uma independência em relação à construção que permitiu a formação daquela pequena praça. A escultura vem para cá por conta da memória da antiga cadeia velha, onde Tiradentes ficou preso por 3 dias antes da sua execução. Quando o prédio é inaugurado, a escultura é pensada para recuperar essa memória do mártir da Conjuração Mineira. E 10 anos depois, oficialmente, o palácio se transforma em Palácio Tiradentes para um projeto de resolução para recuperar toda a memória dessa ideia de liberdade de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Além do projeto de Francisco de Andrade, outras obras foram apresentadas por vários artistas, mas todas foram reprovadas. O mercado artístico do Rio de Janeiro era um mercado bastante complexo à época. No Museu Mariano Procópio, em Juiz de Fora, em Minas Gerais, tem um gesso, tá, chamado em latim Plaudite Civis, que é um gesso que foi apresentado ao concurso para o monumento a Tiradentes. O escultor foi Modestino Canto e ele representava um Tiradentes com uma cruz na mão, como um Cristo numa pietá andando. Bem diferente dessa estátua, que lembra quase um obelisco de tão rígida que ela é, do Francisco de Andrade. Esse monumento que está no Museu Mariano Procópio foi rejeitado pelo presidente da Câmara, que escolheu esse monumento atual, que lembra muito o monumento a Balzac, do Rodin. Há uma referência direta ao monumento do Rodin para a construção desse prédio. Outro fato curioso que já foi testemunhado por quem trabalha no palácio é que muita gente confunde a estátua com a imagem de Jesus Cristo. Já viram até alguns frequentadores da região fazendo o sinal da cruz quando passam em frente ao Tiradentes. Na verdade, ele foi mártir da Inconfidência Mineira, que morreu enforcado. Como ele foi totalmente esquartejado pela coroa portuguesa, não se sabia como ele era. Então eles transformam intencionalmente a imagem dele em torno da imagem de Cristo. E isso, de certa forma, mexia muito com o sentimento de uma população majoritariamente católica. Então, quando a escultura é posta aqui também se transformou num local de culto. Os cultos à imagem de Tiradentes ocorriam aqui. E esses cultos, de certa forma, sobreviveram até os dias atuais. Antes da execução, em 21 de abril de 1792, Tiradentes ficou preso na cadeia velha, demolida mais tarde para a construção da Câmara dos Deputados.
um monumento que tem muita representatividade de um homem que morreu por uma causa de liberdade. Eu diria que esse monumento é um dos mais importantes porque ele, de certa forma, está dando toda a cara dessa região do Centro Antigo, que engloba a Praça 15, a 1º de Março, num prédio muito icônico que foi o primeiro prédio idealizado para ser a sede do Poder Legislativo enquanto o Rio de Janeiro era a capital. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.